A paz do Senhor, mis queridos hermanos, muito buenos dias a todos. Estamos começando mais um culto de alabança a Deus, ¿verdad? En la mañana deste dia, domingo em família, aleluia. Nada podrá detener a igreja. A igreja somos todos. Te invito nesta manhã a levantar tu altar e a propagar nesta manhã as reuniões de cultos dominicales em las casas. Mientras adoramos, aleluia. Glória a Deus, queridos hermanos. Um dia mais começamos a adorar a Deus na manhã de este dia. E nesta oportunidade queremos invitar a todos os hermanos e hermanas e amigos a estarem adorando a Deus juntamente com nós nesta manhã tão maravilhosa que Deus nos ha concedido, dia 19 de abril de 2020. Que tal, queridos? Como está a sua vida? Como está a sua família? Como estão passando este período de la quarentena imposta por este Covid-19? Esperamos em Deus que você e sua família estejam sobrelevando isto bem. Sabemos que são tempos difíceis, sabemos que são momentos de angústia para a humanidade. O mundo no século XXI será dividido entre antes e depois do Covid-19. E obviamente, dentro de um panorama bíblico, nós sabemos, à luz da Bíblia, que isto é necessário que aconteça para que se cumpra a palavra de Deus. Eu particularmente não tenho um pensamento fatalista de las coisas. Intento compreender isso à luz da Bíblia, pero sabemos que estes são señales, ¿verdad? São señales de la venida del Senhor Jesus, que está muito cerca, e que são períodos difíceis. Não te pode dizer que estes são períodos de angústia. Isso não te pode dizer, porque aún não sabemos se são. Nós que somos chamados a sermos hijos de Deus, salvos em la persona del Senhor Jesus, temos que estar atentos. Isso é o que eu te posso dizer. E fazer o que diz sempre as Escrituras. Examinar nas Escrituras. São tempos difíceis que estamos vivendo. Repito uma e outra vez. Tempos onde a economia já está sofrendo no mundo, onde o sistema de saúde mundial não está preparado para essas coisas, onde as superpotências mundiais estão tentando solucionar uma vacuna ou uma pastilha para poder eliminar ou quizás combater, ¿verdad?, esse vírus. Pero são tempos difíceis e que nós devemos estar atentos, ¿verdad?, à palavra de Deus. A nós queda-nos a pedir a Deus que hable com nós, como diz lá a alabança. E você em sua casa pode pedir a Deus: habla-nos, ó Deus. Habla-nos, ó Deus, na manhã de este dia. Heme
que direi a tu amar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mientras isso, hermanos e hermanas, podemos pedir a Deus para navegar em seu Espírito. Ele invita a você e a mim a que participemos deste momento tão glorioso, navegar na presença do Senhor Jesus, estar continuamente navegando em las alas do Espírito. E você está invitado a adorar a Deus nesse momento. Aleluia. 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 Navegaremos en el Espírito. Sim, Senhor. Espírito, Espírito, descende como en Pentecostés, y lléname de gozo.
sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya, así lo creemos, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi alma. Aleluya. Llena mi ser. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Llena mi vida. Espíritu Santo de Dios. Llena mi alma, llena mi ser. Usted em sua casa pode adorar a Deus. Pida a Deus para llenar sua vida, llenar sua alma. Aí onde você está, em qualquer lugar do mundo, você pode pedir a Deus para llenar tu vida, llenar tu ser. Oh Espírito Santo de Deus, en la mañana de este día, adoramos a tu nombre. Oh Senhor, que este mensaje, que esta alabanza, que esta adoración, onde cada vida pueda ser impactada, Senhor, por tu palavra. Oh Senhor da glória, pedimos tus bendições sobre a vida de cada um. Nesse período, Senhor, de angústia, de inquietude, nesse período, Senhor, em que muitos estão a passar por dificuldades, eu te pido, ó Deus, que nos ajude, que seja conosco em todas as coisas. Ajuda a los governantes de la tierra, Senhor. Oh Senhor, sabemos que para cada momento Tu has levantado homens e mulheres, Senhor, para sobrelevar as dificuldades desta vida. Sejam reinos, principados, sejam presidentes, governadores. Este é um período da história da humanidade em que nós estamos vivendo de angústia e dolor. Pero também, Senhor, é um momento em que nós, como igreja, devemos estar llenos de Tu presença, Senhor. É um momento onde nós devemos estar, Senhor, buscando cada dia mais Tu rosto, Senhor, buscando Tu cara, Senhor, buscando Tu presença e alimentando-nos com Tu amor, com Tu palavra, santificando-nos cada dia mais. Ó Espírito Santo de Deus, bendiga cada irmão e cada irmã, cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Alabado seja su nome para todos sempre. Queridos, vocês vão mirando, eu sempre mirando a tela, mirando aqui, porque estamos transmitindo isto em três equipamentos para os públicos que estamos ministrando. Um público é os hermanos de la igreja por la qual somos pastores, estamos como pastores em la cidade de Capiatá, ruta 1, quilômetro 21. Esse público, uns pode mirar por Face ou por Instagram, e o outro escuta por los áudios que enviamos via WhatsApp. O outro público são os que estão acompanhando via Facebook, e onde nós queremos
como iglesia está propagando el Evangelio del Señor, ¿verdad? Y nosotros queremos en esta oportunidad estar diciendo que Jesús es el mismo hoy, ayer y eternamente. Y por la mañana de hoy nosotros estaremos reflexionando ou dando continuidade a los temas que estamos trabalhando durante esses meses que se seguem. Nós estamos estudando a carta a los Efésios com o tema Igreja eleita, lavada, remida, revestida e sellada por el Espírito Santo de Deus. Esta igreja somos nós, você e eu, que está aqui nesse momento nos ouvindo, verá? E estamos nesta manhã estudando ou reflexionando em la lição ou no mensaje de número 3, que é um tema demasiado debatido nos dias atuais. É um tema que causa muitos problemas, enemistades e incluso divisões, ¿verdad? E o tema de hoje se chama eleição e predestinação. Nós vamos estar abordando ele mais adelante, e nesse momento eu quero abrir a Bíblia com você. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, nós queremos ler este momento, o passagem que está em Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 a 12, será o texto base, por lo qual nós estaremos reflexionando hoje. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 12, que diz assim: Según nos escorreu en él antes de la fundación del mundo, para que fôssemos santos e sin mancha delante de él. Em amor, habiendo-nos predestinados para ser adoptados hijos suyos por meio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, em quem tenemos redenção por su sangre, el perdão de pecados, según las escrituras, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para a alabanza de su gloria, nosotros, los que primeiramente esperamos ou esperávamos em Cristo. Padre amado, em nome de Jesus queremos agradecer-te por tu palavra esta que penetra nossos corações, limpia-nos de todo el pecado, transforma-nos por el poder de esta palavra e ajuda-nos, Senhor, a compreender os mistérios designados por tu palavra. Que o tema de hoje, Senhor, seja de ajuda mútua para ajudar-nos a crescer em la graça, em la fé, em la esperança e no amor. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, a lição de hoje, ou o estudo de hoje, como eu disse, é predestinação. Eleição e predestinação. Duas doutrinas de suma importância para
la soterología, ¿verdad? El estudio de la salvación. Y nosotros vamos a intentar estudiar o reflexionar sobre lo que significa a la luz de la Biblia esses términos e quais são os principais ou quais são as principais distorções interpretativas sobre a eleição e predestinação. E dentro de isso, trazer uma perspectiva a esta refutação. Obviamente, o campo de batalha muito grande está entre a teologia calvinista e a teologia arminiana. E, como todos lo sabem, as Assembleias de Deus, ela está basada sua teologia ou sua soterologia dentro de uma linha arminiana, ¿verdad? E dentro de isto nós estaremos reflexionando nosso mensagem sobre eleição e predestinação. Quero dizer com isso que os hermanos que creem em uma outra soterologia, obviamente que não existe solamente a questão doutrinária calvinista e arminiana, existem outros pontos que se tem em várias igrejas, pero quero dizer com isso que todos são hermanos em Cristo Jesus e não estamos aqui para debater ou discutir pontos que venham a trazer confusão. O que estamos tentando é trazer um mensagem à luz da Bíblia sobre este tema. Por lo tanto, nosso propósito e meta com esta live ou este mensagem não é trazer peleas, porque eu acredito que tanto calvinistas, arminianos ou como qualquer outro, nós não fomos, atenta a mim, nós não fomos salvos por Armínio, por Calvino ou por Paulo. Nós fomos salvos por la persona del Senhor Jesucristo en la cruz del Calvário, e quando o aceitamos por la sangre, e seu Espírito Santo tocou em nós e nós fomos redimidos de nossos pecados. Por lo tanto, não é Armínio, Calvino ou qualquer outro homem, ¿verdad?, que vai determinar nossa salvação ou como é a salvação. A salvação já é em Cristo Jesus. Outra coisa que eu quero tentar dizer aqui a vocês. Esses são assuntos que há mais de 500 anos ou quizás 400 e picos anos são debatidos em las igrejas por grandes homens da história. Por lo tanto, não serei eu que vou exaurir ou dizer que é de esta maneira. Obviamente que a exegese que utilizei para trazer este mensagem é meu ponto de vista sobre o tema. E à luz da Bíblia vamos estar debatendo isso ou trazendo uma reflexão. Sin embargo, nós que somos, eu me considero muito pequeno para chegar a los pés de grandes homens que há tantos anos discutiram, debateram, têm vários livros sobre este ponto e aún não chegaram a uma conclusão, ¿verdad? Então, não sou eu que sou muito pequeno, que tenho muito poucos recursos para chegar a dizer sobre estes pontos, porque penso eu que determinar estes pontos seria estar na silla de Deus para juzgar este ponto, e isso, para mim, meu ponto de vista, não é o correto, ¿verdad? Podemos sim debater, discutir, respeitar o ponto de vista de cada um, porque al fim e al cabo nós vamos ao mesmo cielo. Eu penso que allá no cielo não vai ter lugares separados para arminianos e para calvinistas, nem para presbiterianos, nem para pentecostales, nem para as outras igrejas. Não.
Allá en el cielo es un pueblo que foi salvo por la sangre de Jesús, sellado por el Espírito Santo. Isso é o que eu compreendo e entendo à luz da Bíblia. Obviamente, como pastor, eu tenho que trazer mensagem ou uma enseñança dentro da perspectiva doutrinária por la qual eu creio e por la qual eu, como pastor, sigo, que é a perspectiva doutrinária das igrejas, assembleias de Deus. Os irmãos que conhecem sabem, eu sou missioneiro da Igreja Assembleia de Deus de Messejana. Estamos aqui em Paraguai e nossa teologia, nossa perspectiva bíblica é assembleiana, verdade? Outro ponto que eu quero estabelecer com esta mensagem, quero que vocês compreendam, que você pode não concordar com o que vamos trazer de mensagem nesta manhã. E, de repente, sua linha de pensamento seja uma linha calvinista dentro da igreja arminiana. Ou pode ser ao revés. Pero, não quero que vocês tomem isso como malo dentro de sua perspectiva de vida cristiana. Ao contrário, tente aprender mais da palavra de Deus sobre esse ponto. E a isso nós entramos agora sobre o primeiro ponto, que é a eleição. ¿Verdad? Que é a eleição. E eu anotei aqui duas coisas sobre esse ponto para tentar definir. Uma sobre a perspectiva etimológica e exegética e a outra sobre a definição teológica. Então, sobre a definição etimológica e exegética, o término eleição proviene do latim elecciones, que quer significar ou que significa o acto de elegir ou de escoger. Vinculados à la eleição, encontramos os términos grego eklektos, que literalmente significa elegido ou electo, verdade? E é utilizado para designar, primeiro, a Cristo é elegido de Deus como o Messias. Você pode ver isso em Lucas capítulo 23 e versículo 55. Não vamos ler todos os textos bíblicos, vou citá-los, você pode anotar e depois ler. Também como a pedra angular principal, você pode anotar em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 a 6. Segundo, a eleição como eleitos também está destinada a los ángeles. 1 Timoteo capítulo 5 e versículo 2. Terceiro, a los creyentes. Então, a eleição está a Cristo como el Messias, a los ángeles, ¿verdad? E a los creyentes. E a esse texto eu quero ler com vocês em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e versículo 33, que vai nos dizer o seguinte: quem acusará a los escogidos de Deus? Deus é o que justifica. Então, sabemos que a eleição é um acto de escolher de Deus e está destinado a três coisas: a Cristo como el Messias, a los ángeles e a los creyentes, de forma general. Además, o término eclego, que quer dizer elegir, selecionar, escoger por ti mesmo, não necessariamente implica o rechazo de lo que não se elige, sino que elige com as ideias subsidiárias de la generosidade, de favor e amor.
podemos mirar isso em Juan, capítulo de número 6. Juan, capítulo de número 6 e versículo de número 70. Juan, capítulo de número 6 e versículo 70, que disse: Jesus respondeu: não os he escogido yo a vosotros los 12, e uno de vosotros es el diablo. Então, é interessante observar que dentro de estes 12 discípulos havia um que, infelizmente, não estava dentro daquela perspectiva de salvação. Um tema muito discutido sobre isso, e nós não vamos nos deter nisso, porque agora quero ir-me à definição teológica. Segundo o teólogo Thiessen, em seu livro, o acto soberano de Deus em graça, por el qual ele elegiu em Jesucristo para a salvação a todos aqueles que de antemano sabiam que lo aceitaria. Mire bem o que dijo Thiessen: o acto soberano de Deus em graça, por el qual ele elegiu em Jesucristo para salvação a todos aqueles que de antemano sabiam que lo aceitariam. Esta é a eleição em seu aspecto redentor. Em termos práticos, a eleição bíblica se refere à verdade de que, para conhecimento divino, Deus sabia quem creria, óbvio, e perseveraria em Cristo desde a eternidade, e los elegiu de acordo com sua vontade, e para estes elegidos determinou propósitos específicos. Por lo tanto, a eleição é o nombramento gracioso de Deus de aqueles que estão em Cristo para formar seu povo. Efésios capítulo 1, o texto que nós estamos lendo, Efésios capítulo 1, versículo de número 4. Disse: segundo nos escolheu em Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha delante de Ele. Então, miramos aqui as definições etimológica e exegética e a definição teológica. Agora queremos ir à eleição à luz das Escrituras. Sobre isso discorri alguns pontos. E o primeiro é: a eleição está centrada em Cristo. Fora de Cristo não há eleição. É a mesma coisa que dizemos que fora de Cristo não há salvação. Não existe outro nome por lo qual o homem se acerca a Deus. Não existe outro meio que o homem pueda ser salvo. Isto só acontece por Cristo, assim como também a eleição. Não há eleição nenhuma para esta pessoa que não seja em Cristo. De princípio ao fim, a bendição de Deus se realiza em Cristo. E como vemos em Efésios capítulo 1, de 1 a 12, de 4 a 12, o apóstolo Pablo declara da seguinte maneira: ele primeiro nos bendijo em Cristo. Já miramos isso em Efésios capítulo 1 e versículo 3. Em Cristo, Efésios 1 e 4, nos predestinou para sermos ninhos através de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 5. Nos hizo agradáveis em el amado. Efésios 1, 6. Em quem tenemos la redenção. Efésios 1 e 7. Em nele fomos hechos herência. Efésios 1, 11.
A expressão paulina em Cristo aparece 106 vezes em todas as epístolas de Paulo. Somado a seus equivalentes, que quer dizer em el Senhor ou em nele, o número é 166 vezes. Isso quer dizer que 36 de los quais todas estas aparecem solamente aqui no livro de Efésios. Claramente estar em Cristo é a condição, queridos, para que nós seamos pessoas elegidas em Cristo. Isso é óbvio. Todos estão entre os não elegidos e os que são elegidos. Sin embargo, a eleição é em Cristo Jesus, e por meio de eles que nós somos elegidos. Vamos ler Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo número 8, versículo 1. Dice: Ahora pues, nenhuma condenação há para los que estão em Cristo Jesús, los que não andam conforme a carne, segundo conforme al Espírito. Estar em Cristo é estar em união redentora com Ele. E para estar com Ele, a condição é, primeiro, ter fé. Essa é a condição básica. Ter fé. ¿Verdad? Segundo, arrependimento. Nós podemos, por exemplo, ler sobre a questão da fé em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz: Porque não me avergüenzo del Evangelho, porque é poder de Deus para salvação a todo aquele que crê, al judío primeiramente e também al griego, porque en el Evangelho a justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito: mas el justo por la fé viverá. Então, por la fé, nós chegamos a Cristo. Isso também pode ser visto em Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10. Versículo 9 e 10 diz: Que se confessares com tu boca que Jesus é Senhor, e creyeres em tu coração que Deus lhe levantou de los mortos, serás salvo. Isso já empieza a chamar-nos a atenção a nossa fé em Cristo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça. E disse mais: pero com a boca se confiesa para a salvação. Então se vê aqui a importância da fé. A fé, ela hace com que nós creemos em Cristo primeiro, segundo que Ele ressuscitou de los muertos, terceiro que Ele está à la diestra de Deus Padre Todo-Poderoso, e que assim nós creemos e viveremos. Por lo tanto, a fé é o primeiro pilar da eleição, e o segundo está en el arrependimento. Se vamos a Marcos, capítulo de número 1, Marcos capítulo 1 e versículo de número 15, diz: dizendo, el tiempo se ha cumprido e el reino de Deus se ha acercado, arrepentíos e creed en el evangelho. Veja aqui, arrependimento e fé são as duas bases para que nós compreendamos a eleição à luz das Escrituras. Segundo ponto, a eleição é corporativa. Aí agora o tema já começa a
ser más caliente, ¿verdad? ¿Por qué ele es corporativo? Las escrituras siempre que abordan la doctrina de la elección, siempre usa el plural. Nos elegiu. Já miramos isso em Efésios 1:4. En la epístola a los Efésios, Pablo se refere a los elegidos sempre como um conjunto. E aí nós necessitamos ver como isso. Primeiro, como um corpo. Um corpo que está congregado. Vê aí Efésios capítulo de número 1 e versículo 23. La qual é su cuerpo la plenitud de aquele que todo lo llena em todo. Então, este cuerpo que es nosotros, iglesia. Depois está como uma família. Podemos ver isso em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem advenedizos, senão concidadãos de los santos e membros de la família de Deus. Então, um corpo, uma família. Em terceiro lugar, um edifício. E aí podemos ver Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, que diz: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois también justamente edificados para a morada de Deus en el Espírito. Então, o enfoque não está em los indivíduos, sino em um grupo, ou em el grupo, a igreja formada por todos aqueles que creyeron em Cristo e permanecerão hasta el final. Permanecerão hasta el final. Podemos ver isso em Efésios capítulo 3, versículo de número 10, que diz: para que la multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio de la igreja a los principados e potestades em los lugares celestiales. Então, isto acontece também por meio de la igreja. Por isso que a eleição é corporativa. Quando eu hablo corporativa, não estou falando do letreiro da igreja. Ou seja, a salvação ou a eleição não depende da igreja. Agora, quando eu hablo de corporativismo aqui, estou falando da igreja que é você e eu. Você que está em Brasil, Argentina, Uruguai, qualquer lugar que seja, e eu que estou aqui em Paraguai. Nós somos a igreja em Cristo. Então, é por isso que é corporativismo, nesse sentido de igreja. Terceiro, a eleição é de acordo com o conhecimento prévio de Deus. A eleição ou escolha de Deus não é arbitrária, de modo que alguns estão destinados à salvação e outros à perdição, sem ter em conta a disposição de cada indivíduo, como disse Pablo em Romanos capítulo 8, versículo 29. Los que antes sabiam também los predestinaram. Em detalhes, é que estes que Deus sabia, vêm da palavra grega prognosco, que significa acto ou conhecimento prévio. Segundo a construção da oração paulina, são os que amam a Deus. Isso podemos ver Romanos capítulo 8 e versículo 20 e
capítulo 8, e eu estava lendo Coríntios. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. E sabemos que a los que amam a Deus, todas as coisas lhe ajudam a bem. Isto é, a los que conforme a su propósito são chamados. Isto quer dizer, Deus previu ou conheceu previamente aqueles que lo amariam e continuaria amando-lo hasta o final, e los predestinou para que se hicieran a la imagen de Cristo. O apóstolo Pedro também vai dizer isso em sua primeira carta, capítulo 1 e versículo de número 2. 1 de Pedro, capítulo 1 e versículo 2. Disse: elegidos segundo a presciência de Deus Padre, em santificação do Espírito, para quê? Para obedecer e ser rociados com a sangue de Jesucristo, graça e paz os sejam multiplicadas. Ou seja, que a eleição não é um salvo-conduto, como alguns utilizam, para continuarem pecando. Ela está condicionada à la santificação, à la obediência. Por quê? Porque nós outros fomos rociados ou lavados por la sangue de Cristo. Por lo tanto, está claro que o conhecimento prévio vem antes de las eleições e la predestinação posterior. Los elegidos estão constituídos não por decreto absoluto, senão por la aceptação de las condições del llamado de Deus. Porque alguns dizem que Deus já condenou uns e outros não. Deus, Ele dá a oportunidade para que você e eu podamos tomar a decisão. E a decisão que Ele quer é que você e eu vayamos ao cielo. Se leemos Romanos capítulo de número 10, versículo 13, Pablo vai dizer: porque todo aquele que invocarem o nome do Senhor será salvo. Todo aquele. E aí podemos também mirar o texto de ouro da Bíblia Sagrada, que é Juan capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Hijo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, queridos, quero entrar no terceiro ponto, que é falsas concepções com respeito a las eleições. Primeiro é que a eleição incondicional. Para aqueles que defendem este ponto de vista, a eleição divina se dá incondicionalmente a um grupo selecto. É dizer, que Deus, desde a eternidade passada, já ha determinado a salvação, e o resto está predestinado por Deus para a condenação eterna. Eu não creio em um Deus desta maneira, será? Sin embargo, esta doutrina não se está ou não se ensina nas Escrituras, que mostra claramente que Deus, a Bíblia mostra claramente que Deus é bueno para com todos e é completamente imparcial. Por exemplo, Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Ele vai dizer: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericórdia e de buenos frutos, sem incertidumbre nem hipocrisia.
Anote-se a isso também, Salmos 145 e versículo 9. Então, isto não tem imparcialidade. E Deus quer que todos sejam salvos. Se vamos a 1 Timoteu, capítulo de número 2. 1 Timoteu, capítulo 2, versículo 3 e 4. O apóstolo Pablo vai dizer: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga al conocimiento de la verdad. Entonces nosotros podemos decir que todos los hombres son igualmente dignos de su condena, pero también todos son igualmente dignos de su gracia. Cristo não morreu para salvar um grupo. Cristo morreu por la humanidade. É o único preço que haveria de ser pago para salvar a você e a mim. Nós outros não poderíamos pagar este preço. Por isso que Cristo paga este preço na cruz do Calvário. Segundo ponto é a eleição individual. A eleição individual aparece solo em la Bíblia em relação com a chamados específicos. Repito, a eleição individual solo aparece na Bíblia com respeito a chamados específicos de pessoas para diferentes serviços. Você pode ver isso em Isaías capítulo 45, versículo 1 a 4. Deus, sabendo que certas pessoas o seguiriam e de acordo com os propósitos que têm em vista de lograr, elege ou escolhe algumas pessoas para que desempenhem funções relevantes em seu reino. Entre estes podemos mencionar, por exemplo, Jeremias, Pablo e tantos outros grandes homens e mulheres que foram chamados, escolhidos para chamados específicos. Este chamado é um acto soberano de Deus. Quem elige, nombra, entrena e envia a quem quer e como quer. E vale a pena señalar que esta eleição, Deus também está diretamente relacionada com a livre eleição das pessoas, ou seja, de aqueles que Ele chama. Nós outros também podemos rechazar. Obviamente podemos, será? Agora, que é predestinação? Esse sim é um grande debate. Que é predestinação? A definição etimológica e exegética da palavra predestinação vem do grego proedizo, que significa señalar de antemano. A preposição que utiliza para isso traz a ideia de uma atividade realizada de antemano. Ou seja, a preposição grega pro traz uma ideia de uma atividade realizada de antemano. Pero já a expressão oridizo significa dividir com um borde ou definir. Então, essa predestinação significa destinar com antecipação. À luz do Novo Testamento, o termo equivalente à predestinação ocorre 6 vezes e é traduzida por, primeiro, ordenado antes. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Segundo, determinado previamente. Hechos capítulo 4, versículo 28. Terceiro, assignar. Romanos capítulo 8, versículos
28 a 30 e Efésios 1, do 5 a 11. Com o passo do tempo, a predestinação se converteu em um sinônimo de decreto divino. E com este significado começou a indicar um conjunto de palavras e expressões com os seguintes resultados: determinados conselhos, já está em Hechos capítulo 12, versículo 23, el beneplácito, capítulo 1 e versículo 19 de Efésios, e por fim, el propósito de sua voluntad, Efésios capítulo 1 e versículo 11. A definição teológica de predestinação. Desde o ponto de vista teológico, a predestinação se refere a propósito determinado por Deus desde a eternidade para aqueles que estão em Cristo. Propósito determinado por Deus desde a eternidade para aqueles que estão em Cristo. Por lo tanto, é bueno señalar que, aunque estão estreitamente relacionados, a eleição e a predestinação não são os mesmos, ou não é igual. Eleição significa escoger, mientras que a predestinação tem que ver com o fim dado a los elegidos. Eleição significa escoger. Predestinação tem que ver com o fim dado a los elegidos. La elección es el acto por el cual Dios elige a los hombres para sí mismo. Y la predestinación es el acto determinante de Deus en cuanto al destinado de aquellos que ha elegido ou que han elegido. La predestinación en la Biblia no se trata de elección, sino de destino dado a aquellos que já han sido elegidos. ¿Y cuál es el propósito de la predestinación? A la luz de la enseñanza del apóstolo Pablo, podemos afirmar três objetivos de la predestinação bíblica em relação com os salvos em Cristo. Primeiro, sermos hijos por adoção. Veamos Efésios, capítulo 1, e versículo 5. Em amor, havendo-nos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por meio de Jesucristo, segundo o puro afecto de sua vontade. Segundo, ser coerente em Cristo, ou ser herdeiro. Efésios capítulo 1 e versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herência, havendo sido predestinados conforme al propósito de aquele que hace todas as coisas segundo o designio de sua voluntade. E terceiro, está o ser la imagen de Cristo. Para isso é o propósito de la predestinação. Primeiro, sermos hijos por adoção. Segundo, sermos herdeiros com Cristo e em Cristo. E terceiro, sermos a imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Por lo tanto, a predestinação à luz da Bíblia não se trata, queridos, de la fé, e não se define se alguém crê ou não. É a definição divina de lo que serão los que estão em Cristo hasta el final. É um tema assim muito amplo, ¿verdad? E como eu dije, há muitos anos os homens vêm
discutindo esses pontos e, obviamente, nós outros não vamos exaurir todos esses pontos em uma hora. Sin embargo, vocês podem continuar estudando a palavra de Deus e aprendendo, obviamente que dentro de sua cultura bíblica e doutrinária, você vai ter sua concepção sobre a eleição e a predestinação. Agora, quais são as falsas concepções sobre a predestinação? O problema com a predestinação não é se existe ou não, já que alguns pretensiosamente querem fazer-nos pensar que a Bíblia deixa muito claro que a predestinação é uma doutrina bíblica, verdade? De modo que o ponto a considerar é como ocorre esta predestinação. Vamos ver algumas falsas concepções sobre a predestinação. Primeiro está a doble predestinação. A predestinação dentro de esta falsa perspectiva seria o decreto eterno de Deus, por el qual alguns estão predestinados à vida eterna e outros à condenação eterna. Segundo esta declaração, implica que aqueles, por lo tanto, a quem Deus ignora, mire bem, aqueles por lo qual Deus ignora, lo repreende e por nenhuma outra razão, exceto porque se complace em excluí-los de la herência que predestina para seus hijos. Queridos, tal doutrina deve ser rechaçada, já que estes é ao menos uma calúnia contra o caráter de Deus, dizendo que Deus rechaça pessoas ou que o agradam. Então, se que haríamos com, por exemplo, Juan 3, 16, 17, verá? Ele amor a todos, ele não rechaça, verá? El hombre em si rechaça a Deus. Mientras el hombre tiene vida, ele tem livre albedrío para tomar a decisão que lhe compete ter ou não a salvação. El hombre, mientras tenga vida, ele tem a decisão de, mesmo seguindo a Cristo, mesmo aceitando a Cristo, ter ou não na vida de santidade, apartando-se de las coisas del mundo, ¿verdad? Pero es el hombre que tiene la elección. La Bíblia não habla em nenhuma parte sobre a doble predestinação. Solo habla de predestinação em um único sentido, em relação a los salvos em Cristo, é decir, el propósito determinado por Deus desde a eternidade para su pueblo. Isso podemos mirar em Efésios, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa, também eu, havendo ouído de vossa fé no Senhor Jesus e de vosso amor para com todos os santos. Então, ele ha predestinado a los salvos, a los santos. Então, a predestinação está aplicada solamente a los salvos em Cristo, que somos su pueblo. Outra falsa enseñanza é a predestinação fatalista. O fatalismo é uma crença distorsionada na doutrina de la predestinação, já que atribui as ações e eleições do homem ao determinismo de Deus. De modo que se Deus não o elige e predestina incondicionalmente, aunque queira ser salvo, não pode ser salvo, porque se lhe nega a esta graça. São coisas que nós quedamos
perguntando-nos, verá, onde encontrar os 2 mais 2 igual a 6. Não há lógica nisso. Vieram ao mundo, receberam benefícios naturais, escutaram o evangelho, pero não podem ser salvos, já que Deus ha decretado a destruição de antemano. Tal enseñança não tem em las escrituras base, já que a predestinação bíblica não é uma manipulação divina de las elecciones del hombre. Esto lo converteria em um títere, em um robô, sem a capacidade de eleição e vontade. Não se harmoniza com vários passagens bíblicos esta enseñança, queridos. Não há respaldo na Bíblia para isso, e aunque utilize uma matemática esquematizada para lograr este propósito, não se logra. A Bíblia deixa em claro que podemos actuar livremente em lugar de sermos robôs ou um títere, programados solo para actuar ou para seguir comandos predeterminados. Veamos Gálatas capítulo 4, versículos 6 a 7. Gálatas capítulo 4, versículos 6 a 7. E porquanto sois hijos, Deus enviou a vossos corações o Espírito de seu Hijo, el qual clama Abba Padre. Assim que já não eres escravo, senão hijo, e se hijo também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Podemos mirar também Deuteronômio capítulo 28. Deus disse a seu povo: ustedes está aí a bendição está em seguir todos os mandamentos, toda a minha palavra, se haceres, se condicionalmente, se haces isto, se haces aquilo, se haces de esta maneira, tendrás. De hecho, se não lo haces, toda ação requer uma reação. Deus é o único Deus no mundo, não existe outro Deus, que elige a um povo, nosotros, nos dá as orientações de como devemos ser, e ademais de isso, Ele nos dá a guia segura de como prosseguir. Obviamente não é fácil. Quem dizer que ser crente, lavado, remido, revestido, é fácil? Não é. É uma luta constante entre el yo, a carne, e o espírito, o inimigo de nossa alma. Agora, quem vai vencer esta batalha? Aquele a quem você alimenta mais. Simples. Quem vence esta batalha é aquele a quem você e eu alimentamos mais. Se nós hacemos o que disse Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, nós vamos ser destruídos. Não teremos a salvação. Agora, se hacemos o que disse Gálatas capítulo 5, versículo 20 a 22, a 23, obviamente vamos vencer. E qual é a diferença? Um é aquele que vive e pratica as coisas e as obras da carne. Os outros são aqueles que andam conforme o Espírito. Por lo tanto, queridos hermanos, nós que somos salvos devemos andar em santidade e perseverar hasta o fim. Perseverar, irmãos. Não há lo que hacer. Devemos perseverar. Nós somos salvos por la persona de Cristo Jesús. Sin embargo, nós também devemos fazer nossa parte. Qual é a nossa parte? Santificação. Na própria Bíblia diz: santificação sem la qual nadie verá el Padre. Por lo tanto, nós devemos estar continuamente
viviendo uma vida de santificação. Para concluir, queridos, a eleição e a predestinação é um tema fundamental para compreender a doutrina da salvação, que se desenvolve através das Sagradas Escrituras, de Gênesis hasta Apocalipse. É um Deus soberano que otorga a todos o favor de la salvação. E nós somos salvos por Cristo Jesus. E por isso podemos dizer que em Cristo somos mais que vitoriosos. Não há outro Deus por o qual nós podemos dizer que somos salvos. Maomé, ou Mahoma, Buda. Não há. Nenhum de esses morreu e ressuscitou. Nenhum de esses levou a cruz do Calvário, que era tua e era minha. E Colossenses capítulo 1, versículos 15 adelante, vai dizer que Cristo clavou em el madeiro a cédula de nosso pecado. Sabe o que é que nós éramos sem Cristo? Um cheque. Nós éramos um cheque. E esse cheque, supongamos, tinha $1 milhão. E quando se foi pôr no banco, aí o gerente mirou e disse: não tem valor. Era assim nossas vidas sem Cristo. Não tinha nenhum valor. Pero vindo aquele que poderia fazer ou dar valor ao cheque, e ponia um selho atrás de la honra. Quando era por exemplo, um filho de uma pessoa importante que passava um cheque, e para que não volva o cheque, não, vamos sellar o cheque porque este tem condições, porque seu padre tem possibilidades. Assim nós em Cristo também temos essa possibilidade, porque nossa vida em Cristo só tem valor porque estamos em Cristo, porque sem Cristo nós não podemos viver, não há possibilidade. Nós fomos eleitos para que nós sejamos salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Já miramos um edifício, um povo santo, um sacerdócio real, nação eleita, para quê? Para propagar. Queridos hermanos e hermanas, nós creemos em um Deus que hace lo impossível, um Deus que llama a la humanidade la atenção, pero las señales que antecedem la humanidade não é para a humanidade de uma forma general, é para a igreja, para que a igreja esteja atenta. Pronto, Jesus vendrá. Solamente Cristo é bueno. Deus é incomparável. Escute essa alabança. Aleluia. Queridos, queremos terminar este culto en el hogar, en la casa, cada cual en su casa, e agradecer a Deus por la vida de aqueles que participaram aqui, agradecer por la vida do irmão Celso Ramon, allá de Ciudad del Este, que Deus lhe bendiga. A irmã Cláudia, que também está
assistindo, ao irmão João Carlos, que Deus lhe bendiga, a irmã Teresa de Messejana, a los missioneiros Micaías e Miqueias, não sei se são os dois, será que estão aí? Que Deus lhes bendiga. Também agradecer ao irmão Francisco, agradecer a la senhora Valdete, minha mamá querida, que Deus lhe bendiga também, ¿verdad? A la hermana Sixta Servim, la hermana Carmosa, lá de Messejana, la hermana Fátima, que Deus bendiga também, la hermana Cíntia Daisy, que Deus bendiga, al hermano Lídio, que Deus lhe bendiga, um forte abraço, meu querido hermano, al hermano Eudes, al hermano Nestor, allá de Argentina, que Deus te bendiga, querido, espero que esteja tudo bem por aí, ao pastor Amaral de Messejana, que Deus lhe bendiga, um forte abraço, presbítero Erandi, da igreja Canaã de Messejana, el hermano José Alberto, que Deus lhe bendiga, pastor Deocleciano, que Deus te bendiga, meu querido irmão, um forte abraço, Alberto, que Deus te bendiga, meu querido, irmão José, que saudade de tomar aquele café tuchá, querido, que Deus lhe bendiga, meu irmão, um forte abraço a toda a família, al hermano Arnaldo Cabreira, que Deus bendiga a todos, queridos, a la família Sinaí, que Deus lhes bendiga e que o Senhor esteja com todos vocês durante toda esta semana, sigamos firmes. Queridos, quero dar um aviso para que todos sepam, vamos estar começando a ser uma campanha que Deus ha tocado em meu coração. Nós vamos começar no dia 1 de maio, a uma campanha que se chama 52 dias para levantar os muros de proteção por minha família e por la nação. E vamos estar reflexionando nestes 52 dias no livro de Neemias. Neemias foi chamado para reconstruir os muros. E esses 52 dias vamos estar como igreja orando, ayunando, pero reconstruindo os muros. E o tema nós vamos estar propagando nas redes sociais. Está em Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16, que disse: foi terminado, pois, o muro, el 25 del mês de Elu, em 52 dias. E quando lo oyeron todos os nossos inimigos, temeram todas as nações que estavam ao derredor de nós, e se sentiram humilhados, e conheceram que por nosso Deus havia sido hecho esta obra. Queridos e queridas irmãs, solamente em Deus nós tendremos a vitória. E é um momento de nós estarmos proclamando ao Deus que nós servimos. Serão 52 dias que estaremos fundamentando nossa fé na palavra do Senhor, edificando nossa fé na palavra do Senhor, em la oração e no ayuno, por las famílias de nosso Paraguai, por las famílias de todas as nações, por las nações, pero também por la obra do Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, lhes invito neste momento a se prepararem para este grande dia. São 52 dias, um chamado para que nos organizemos em família e intercedamos, estudemos a palavra e busquemos o rosto de Deus
para detener toda a mortandad, para repreender. Eu não sou de esses pastores que meu professor de Novo Testamento decía o seguinte, o mensagem 3D, ¿verdad? Eu declaro, eu decreto e o outro D eu me olvido. Não temos o poder de declarar, não temos o poder de decretar nada, mas temos à nossa disposição a oração. A oração, ela move, ela transforma, ela cambia. E podemos fazer isso. E vamos fazer em nome de Jesus. Serão 52 dias, onde estaremos estudando, intercedendo, buscando o rosto de Deus e pedindo a Deus misericórdia sobre nosso Paraguai e sobre o mundo, para que todos sepam que Deus tem poder. Amém? Meus amados, que Deus vos bendiga. Quero fazer uma oração final e os avisos seguem dentro das redes sociais. Vamos estar comunicando a todos em nome de Jesus. Padre amado, em nome de Jesus, queremos agradecer-te, Senhor, por este momento que tu nos has concedido. Agradecer por tu amor, por tua bondade e misericórdia, onde pedimos, Senhor, que tu estenda tus manos sobre nossas vidas e sobre a vida de nossas famílias. Também, Senhor, quero te pedir por a vida de mis hermanos e hermanas que estão nos assistindo, que estão nos escutando, que tu, Senhor, en la mañana deste dia, llenes sua vida de graça e de paz e de tua infinita bondade e misericórdia. Senhor, que não venga, Senhor, faltar o alimento para suas vidas. Que tu, Senhor, também dê livramento sobre esta enfermidade, Senhor, que vem assolando o mundo. Te pido, meu Deus, por las nações. Te pido, Senhor, por nosso Paraguai, para que tu tenha misericórdia de nossa nação. Te pido, Senhor, por los enfermeiros, por los médicos, que são aqueles que estão de frente, de imediato, Senhor, em combate com este vírus. Te pido, Senhor, por los policias que estão, Senhor, tratando de educar e poner em ordem as coisas, Senhor. Te pido, Senhor, por los governantes de nossa nação, para que tu, Senhor, tenha misericórdia e dê a direção e a guia correta a todos eles, Senhor, ao presidente, a los senadores, a los diputados, a los governadores, ó Deus. Senhor, seja conosco. Te pedimos, sobretudo, Senhor, sobre nossa cidade Capiatá, que tu ajude a nosso intendente neste momento difícil, que tu, Senhor, dê sabedoria a los concejales, que tu, Senhor, ajude a nossa nação a superar este momento e levante homens e mulheres entendidos em la ciência para tão pronto vir uma vacuna ou um remédio para que a vida, Senhor, pueda tomar ritmos normais em meio a tudo isso. Padre amado, em tu nome queremos repreender toda hoste del mal que vem de encontro a los hijos e hijas e a todas as famílias. Espírito de suicídio, espírito de tristeza, de dolor profundas. Padre amado, em nome de Jesus, repreendemos isto em tu nome e te pedimos, ó Deus, que tu venga sanar nossa terra em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesucristo, o amor de Deus nosso Padre, a comunhão e dulces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus e todos digam amém. Em Guarani, Yandejara, Tandero Vassá. Que Deus te bendiga, querido irmão. Quero ir com essa alabança que disse: viva a fé, viva a esperança e viva o amor. Viva a fé, viva a esperança e viva o amor sem medo. Aleluia, que Deus te bendiga. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva, viva la esperanza, viva el amor. Viva.
viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Shalom Adonai.